Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 32. Gênesis 32. Vamos ler. Todos encontraram, amém? Amém. Diz o seguinte: E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: Assim direis ao meu senhor Esaú: Assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tenho bois, e jumentos, e ovelhas, e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em dois bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu povo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão e da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não te pôde contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és, para onde vais, de quem são estes diante da tua face? Então dirás: São de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme esta minha palavra falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, e porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face, ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir,
se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não me chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntor ou enganador? Esaú também, a palavra Esaú, peludo, coberto de pelos. Labão, o seu tio, significa branco, não é? Então temos aí alguns significados do nome. O nome tem significado, e o nome para Deus, principalmente nós vemos nas Escrituras que o nome da pessoa, ela determina um destino, ela determina um estilo de vida, determina uma condição de vida para a pessoa. E aí Jacó, o seu nome Jacó, suplantador. Esse homem Jacó, mesmo com o seu nome significando suplantador ou enganador, esse homem é um homem extremamente trabalhador. Ele era afetuoso, ele era também esperto, tanto que ele enganou o seu irmão, não é, com um prato de lentilha, Esaú, para tomar sua primogenitura. Ele era esperto. O cara era esperto, não é? Já ouviram falar essa palavra esperto, não é? Todo mundo conhece essa propaganda. Então ele era bem astuto, era religioso. Jacó, apesar disso tudo, ele era carnal, ele era um homem carnal, não é? Ele enganava, como eu falei, enganou Esaú, enganou seu pai, não é? E ele era também um homem carnal, apesar, não é, dessas características, dessas virtudes que ele tinha. Jacó, ele teve um encontro com Deus e ele teve uma luta com Deus. Eu acredito que 100% dos crentes já teve ou estão perto de ter uma luta com Deus. Quem lutou com Deus aqui já? Levanta a mão bem alto, irmão, faça assim não. Muito bem. A luta do homem, né, da carne contra o espírito, não é? A luta da vontade de Deus contra a nossa vontade, a luta do que a gente sonha versus o plano de Deus para nós, né? Eu já tive algumas lutas com Deus, viu, irmão? E saí quebradinho, feito arroz de terceira, como Jacó saiu, né? Toda luta com Deus deixa a gente quebrado, mas quebrado que não serve para nada. Nós fica inutilizado, irmão, de tanta luta interior, né? A nossa vontade com a vontade de Deus é um negócio sério. Graças a Deus que a vontade de Deus prevalece, né? Quando a vontade de Deus prevalece, nós prevalecemos, nós ganhamos quando a vontade dele é que é feita, não é? A vontade de Deus é feita. Então Jacó foi esse homem que teve essa luta com Deus, e eu creio que várias pessoas aqui talvez estejam passando momentos como esse, ou já tenham passado. Agora, quando nós lutamos com Deus, nós primeiro temos que ter consciência da nossa realidade. Para chegar a uma luta com Deus, e essa luta com Deus produzir um efeito positivo na nossa vida, e ao invés da luta com Deus provocar de repente um desvio de conduta, um desvio da nossa fé, porque alguns gostam de ganhar de Deus, no sentido negativamente falando, no sentido negativo da palavra, ganhar de Deus, e ao invés de se tornar mais amigo de Deus, fica decepcionado com Deus. Isso é o que o diabo quer, homens e mulheres decepcionados com Deus. Existe até um livro com esse título, Decepcionado com Deus. O diabo, ele tem a capacidade de jogar as pessoas contra Deus, querer mostrar à pessoa, né, como ele fez com os anjos, que Deus exige algo para lhe amar, quando Deus não exige nada para nos amar. Ele se entregou por nós, porque nos ama. Entregou o seu próprio filho porque ele nos ama. Mostrar que Deus, de repente, Deus é injusto só porque não fez a sua vontade ou não satisfez o seu ego ou o seu desejo momentâneo. Ele é injusto. Por que ele fez com a fulano e não faz com você? E o diabo tenta, na vida das pessoas, jogar sempre as pessoas contra Deus. Mas com certeza o Senhor quer o quê? Ter uma comunhão íntima com cada um de nós. Precisamos entender que a luta com Deus, ela é
salutar, irmão. Ela é salutar porque nos leva a um patamar, nos eleva espiritualmente, porque da luta com Deus podemos sair mais maduros, mais fortalecidos da nossa fé, mais purificados das nossas imperfeições, quando nós nos deixamos vencer, quando nós nos deixamos ser direcionados pela vontade dele. E aí Jacó também teve essa luta com Deus. Agora, para que o homem tenha essa luta vitoriosa com Deus, essa luta que gera vitória na vida do homem, a primeira coisa que ele tem que ter é uma consciência da sua realidade. Uma consciência da sua realidade. Jacó estava insatisfeito pessoalmente, ele queria uma nova vida. Ele sabia que ali onde ele estava com Labão não era o seu lugar. Ele tinha que sair dali para outro lugar. Houve uma insatisfação pessoal ali de Jacó. Houve também uma insatisfação interior. Ele tinha tudo nas mãos, e tem gente que é assim, tem tudo e não está feliz. Jacó era esse. Tinha boi, tinha cabra, tinha camelo, já um homem rico, não é? Trabalhando com seu tio. Deus o abençoou trabalhando com seu tio, e ele conseguiu juntar muita riqueza, mas era um homem que estava infeliz. Não tinha paz no seu coração, na sua vida. É necessário que a luta com Deus, o que antecede essa grande luta vitoriosa com Deus, é uma insatisfação, e a pessoa ter consciência da sua realidade. Puxa vida, eu preciso de uma nova vida. Eu preciso de um novo horizonte. Eu tentei tudo com as minhas forças e com minhas mãos, agora eu preciso que Deus me mostre o que eu preciso realizar. Eu preciso de um local onde Deus possa me abençoar, a minha família. Eu preciso de uma experiência real com Deus, de uma mudança de vida. Jacó também, ele estava insatisfeito espiritualmente. Ele queria experimentar aquilo que só conhecera de maneira religiosa. Tem gente que quer conhecer a Deus religiosamente. Para se conhecer a Deus tem que ser espiritualmente. É impossível você conhecer a Deus religiosamente, cumprindo tradições, cumprindo políticas, só porque está agregado a uma instituição. Nós não conhecemos a Deus assim. Nós conhecemos, toda organização tem suas tradições, mas o conhecer a Deus pessoalmente tem que ser numa experiência pessoal. Tem que ser num momento de quebrantamento, Deus sendo quem Ele é, Deus, e nós sendo quem nós somos, homem. Ele em cima e a gente embaixo. Ele em pé e a gente de joelho. O coração dele pulsando em nosso favor e o nosso coração quebrantado em direção a Ele. É assim que nós conhecemos e temos uma experiência pessoal com Deus. Jacó precisava ter uma experiência pessoal e não só uma experiência religiosa. Essa insatisfação, essa consciência da nossa realidade, que nós precisamos mudar, é um pré-requisito para nós termos um encontro poderoso e transformador com o Espírito Santo. Se a pessoa acha que ela, dentro do seu orgulho, seu egoísmo, as suas prepotências, ou as suas tradições, ou as suas muletas, ou a sua própria vontade, o seu ego, é um lugar aprazível para ela, ela nunca vai conhecer a Deus na vida. Enquanto ela não quebrar todas as muletas, enquanto ela não jogar por terra todas as suas tradições, dizer, Deus faz tudo de novo comigo, porque eu não sou feliz, eu sou vazio. Tem gente que é assim, tem tudo e é vazio. Vazio por dentro, murcho por dentro. Pessoa insatisfeita, triste. Agora o encontro com Deus muda a vida. Muda a vida para sempre. Porque Deus traz conteúdo à nossa existência e traz razão para o nosso existir. Então Jacó teve essa consciência em primeiro lugar. Ele estava insatisfeito pessoalmente, insatisfeito interiormente, insatisfeito espiritualmente. Jacó, ele foi ao encontro com Deus. Para encontrar Deus, Jacó teve que satisfazer dois requisitos. Primeiro, a reconciliação com seu irmão. Segundo, ter um a sós, estar a sós. Tem gente que quer encontrar Deus e acha que para encontrar Deus tem que estar no meio. Ó, irmão, o encontro com Deus é um encontro solitário.
Você pode estar no meio de uma multidão, mas o seu encontro é pessoal. Primeira coisa que Jacó teve que fazer: se reconciliou com seu irmão. O irmão que ele havia enganado, que saiu atrás dele para matá-lo. Só não matou porque a mãe protegeu ele. Ele teve que ir ao irmão e reconciliar-se. Tem gente que quer levar Deus na barriga, não quer lidar com o pecado, quer que o tempo cure o pecado. Tempo não cura pecado. O que cura pecado é arrependimento e conserto. Se o homem não se arrepender dos seus pecados e não tomar uma posição de conserto em sua vida, ele jamais vai glorificar o seu Deus e jamais vai ter sucesso na sua vida espiritual. Jacó teve 2 pré-requisitos. Primeiro, ele tinha que fazer o que era certo, o que estava pendente. Ele teve que sair do seu lugar de conforto e enfrentar o desafio que tinha à frente. Era um desafio grande, porque ele tinha medo de Saul. Você viu como foi a estratégia de Jacó para chegar até Esaú. Ele mandou não sei quantos na frente dele com os presentes, para ir acalmando o coração. Vê que medo de matar. Foi um medo muito grande ele tinha, que Esaú matasse ele. Ele mandou não sei quantos e dando presente. Ó, você dá o presente e diz que Jacó vem aí. Você dá o presente e diz que Jacó vem aí. Você dá o presente e diz que Jacó... E foi amaciando o coração de Esaú. Mas quando teve um encontro com o irmão, foi um encontro maravilhoso, porque Esaú estava ali para perdoá-lo, para se reconciliar com ele. A gente pensa às vezes, irmãos, nós colocamos os desafios na nossa vida muitas vezes maior do que eles realmente são. Sabe por quê? Porque às vezes nós confiamos no nosso poder de mobilização, poder de controle sobre as situações. Quando nós colocamos a nossa vida e as nossas perspectivas nas mãos do Senhor, Ele abre as portas e abre os corações das pessoas. O problema é que nós queremos fazer as coisas como a gente aprendeu, ou como o nosso intelecto acha mais lógico. Mas a fé nem sempre segue a lógica. A fé segue a obediência a Deus. A fé segue a direção do Espírito, mesmo que vá de encontro com a lógica muitas vezes. Esaú foi ali ao encontro do irmão, um pré-requisito para ter um encontro com Deus. Conserte o que está pendente e faça o que você precisa fazer. Eu não sei em que área. Jacó está na área da contenda e o relacionamento partido há muitos anos. Talvez você tenha tido alguns problemas na sua vida porque existem pendências que você sabe que precisa consertar e não conserta, ou por orgulho, ou por comodismo. Mas essas pendências precisam ser consertadas. Seja por relacionamentos partidos, seja uma situação que de repente você defraudou alguém. Eu não sei qual é a situação que hoje, talvez alguém esteja aqui com uma situação pendente em sua vida. Mas o encontro vitorioso e transformador dado pelo Senhor exige que nós queiramos fazer o que deve ser feito, não o que a gente quer fazer. Eu não sei o que você talvez ainda esteja presa ou preso nas suas crenças, na sua idolatria, no seu pecado. Não sei qual é. O que é que te prende ao chão? O que é que te prende para que você não tenha um encontro real, transformador, não se permita ser transformado pelo Espírito Santo? Talvez o seu temperamento, o seu caráter, que você não abre mão de prevalecer com relação às pessoas que você convive, ao invés de admitir que muitas vezes você está errado, e pedir perdão e se humilhar. Por quê? Existem pré-requisitos para este encontro vitorioso com o Espírito Santo. E Jacó, ele precisou enfrentar os seus medos, enfrentar o seu orgulho, enfrentar seu comodismo, né? Enfrentar as suas culpas. E tem gente que não consegue enfrentar as suas culpas de frente. Não consegue. Não consegue enfrentar os seus medos de frente. Sempre tem subterfúgio, sempre está lançando, repassando, transferindo a culpa para alguém, nunca assume as suas culpas. A transferência de culpa sempre vai ser um subterfúgio para que você possa, de repente, psicologicamente, se sentir mais aliviado e não espiritualmente. Nunca vai ser assim.
É necessário que o homem enfrente os seus medos, as suas culpas, os seus desafios, enfrente situações em que ele tem que se humilhar para fazer o que é correto. A primeira coisa que o homem tem que fazer num encontro com Deus, para ter um encontro com Jesus e ser salvo por Ele, é se humilhar diante dele, reconhecer o seu pecado e se arrepender do seu pecado. E dizer: eu preciso de Cristo. Aquele que não diz, que não tem consciência, que precisa da ajuda de Deus para ser transformado, jamais vai se encontrar com Deus. Nunca vai ouvir sobre Ele, dia após dia, mas nunca vai conseguir ouvir a sua voz. E não há nada mais glorioso do que ouvir a voz do Espírito. Uma voz doce, mansa, confortadora, que traz paz imediato à alma daquele que ouve, daquele que experiencia a vida com o Espírito Santo. Poder sobrenatural do Espírito. Esaú precisou vencer os seus medos, as suas culpas, vencer os seus desafios pessoais. E tem coisa, irmão, que Deus não vai fazer por você. Tem coisas que só você pode fazer. Ele vai te capacitar, vai te conscientizar, vai te orientar, vai te ensinar, mas Ele não vai fazer por você. Tem posturas que é para o homem tomar, não para Deus. Isso chama-se doutrina da responsabilidade moral do homem. O homem tem responsabilidade moral sobre os seus atos. Deus não faz tudo por ele, não. Deus já fez o que o homem não podia fazer. Foi expiar os nossos pecados na cruz por meio do seu Filho Jesus Cristo. O resto, algumas coisas nós podemos fazer e temos que fazer. Temos que dar um passo em direção a Deus, em direção ao outro. Pessoas que têm suas próprias famílias, têm relacionamentos partidos dentro da sua própria casa, meu irmão. Jacó havia mais de 14 anos que tinha um relacionamento partido com o seu irmão. E tem gente, isso não é só Jacó não, viu? Claro que aqui não tem ninguém assim, graças a Deus. Mas lá fora tem um bocado de gente assim, tem não, pessoal? Tem. Em suas próprias famílias. Jacó foi ao encontro de Esaú para fazer a sua reconciliação com ele. E é muito importante que nós tenhamos essa consciência que precisamos realmente dar um passo, não é? Saindo do nosso lugar de conforto, no nosso lugar onde a gente está confortável. Quais são as implicações, quais são os resultados desse encontro com Deus? Nós já estamos adiantados, vamos correr aqui. O primeiro resultado que vemos na vida de Jacó, vamos ver aí o verso 25, capítulo 32, verso 25. Diz o seguinte: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Na verdade, Jacó lutou com o anjo do Senhor que o abençoou. O anjo do Senhor aí figurava o próprio Deus, porque ele o abençoou. Ele lutou com Deus diretamente. Em vários momentos em que a Bíblia fala sobre a expressão anjo do Senhor, em vários momentos diz respeito ao próprio Deus. Quando Abraão encontrou o anjo do Senhor, foi com o próprio Deus que ele lutou também, não é? Pelo livramento de Ló, não é? Que Deus ia acabar com Sodoma, e aí Abraão intercedeu, e Ló e a sua família foram poupados por causa da intercessão de Abraão. Ali foi o próprio Senhor que Abraão intercedeu naquele momento. Vemos aqui também, não é? Nesse momento em que Jacó também teve a sua luta, ali no Val de Jaboque, lutou com Deus e venceu. Ele prevaleceu contra o anjo tocou na sua coxa. Ali estava o anjo representando a pessoa do próprio Deus. Jacó ali lutou com Deus e prevaleceu. Existem algumas consequências que Jacó, alguns resultados na vida de Jacó. Primeiro, o homem que luta com Deus, ele é desconjuntado. Diante de Deus não podemos ficar em pé. Somos quebrantados diante da sua majestade. Quando nós temos um encontro diretamente com Deus, queridos, nós damos de cara com a nossa impotência. O homem que quer permanecer de pé e dando as ordens, ele não pode usufruir deste encontro.
Todo encontro com Deus gera uma consciência da impotência humana. Todo encontro com Deus gera uma desconjuntura. A gente vê que nós não somos nada. Nós vemos que diante da grandeza do Altíssimo, nós vemos que nós somos tão pequenos. O toque de Deus nos tira, mexe com as nossas juntas, as nossas ligas, mexe com as nossas consciências, mexe com as nossas certezas, mexe com as nossas convicções. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu disse: Senhor, eu já vi que eu não sei de nada nesses meus 26 anos. Eu aprendi tudo errado. Agora faz o seguinte, Senhor, eu sou uma tábula rasa a partir de hoje. Começa tudo do zero, me ensina tudo do zero, porque eu já vi que eu aprendi tudo errado. Eu já vi que eu aprendi princípios de caráter, a maioria deles errado. Eu já vi que eu aprendi princípios de relacionamento, muitos deles errados. Eu aprendi princípios de fé totalmente errados. E eu preciso de uma reengenharia na minha vida. Quando a gente tem um encontro com Deus, a gente dá de cara com a nossa impotência. E nós nos vemos pequenininhos, pessoal. Se não for nessa posição de humildade, queridos, não há encontro com Jesus Cristo. Deus, Ele é majestoso e nós somos os servos. Ele é glorioso e nós somos pequeninos. Ele é o Criador e nós somos a criatura. E o homem tende a inverter as posições, porque o pecado produziu isso no homem, soberba. E quando temos um encontro com Deus, nossa soberba cai por terra, e só sobra a humildade que Deus planta em nosso coração. Segundo lugar, verso 26, no verso 26, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. No momento que o homem é desconjuntado, ele tem que se agarrar. Eu estou agarrado nos pés de Jesus até hoje. No dia que ele me desconjuntou as minhas convicções, a minha consciência de realidade, me desconjuntou da minha altivez, a minha prepotência, caiu por terra tudo. Eu agarrei no pé dele e disse: Senhor, daqui eu não largo nunca mais. Tu és a minha segurança, és a minha cidadela, Tu és a minha fortaleza, o meu Deus forte. No momento em que nós temos um encontro com Deus, irmãos, começa um relacionamento eterno, um relacionamento entre a criatura e o Criador, mais do que isso, entre o filho e o pai. Jacó agarrou-se em Deus e disse: só solto quando Tu me abençoar. E é dessa forma que o homem deve fazer. Se agarre com o Deus vivo, porque as suas lutas pessoais só vão ter solução se Deus der solução. Você é muito impotente para poder ter os resultados e poder ter todas as respostas dos seus questionamentos da sua vida. Muito impotente. Terceiro lugar, o caráter é transformado. Jacó já não seria mais conhecido como um enganador, mas como o abençoador do Senhor. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. Na verdade, quando Deus muda o nosso nome, indica que há uma transformação de caráter. Não há encontro com Deus sem transformação de caráter. Não há encontro com o Deus Santo sem absorvermos a santidade do Deus único. Não há um encontro com Deus sem termos sermos ferrados por Deus com a sua brasa, o seu nome. Jesus coloca o seu nome na nossa fronte e no nosso coração. Não há como nós não sermos impressos pelo caráter do Senhor. Essa mudança de nome evidencia a mudança de atitude, a mudança de caráter que o homem sofre no momento que ele tem um encontro com Jesus Cristo. É impossível, hoje de manhã eu estava falando, é impossível você dizer que tem vida eterna sem viver esta vida.
A vida eterna não está ligada à quantidade de tempo que você vai permanecer vivo. A vida eterna está ligada ao novo estilo de vida produzido por Deus em nós. Isso é vida eterna. E quando temos o encontro com Deus, Deus muda o nosso nome espiritualmente, porque Ele faz uma mudança no nosso caráter. Ele imprime em nós o seu caráter. E é impossível o homem dizer que teve um encontro com Deus se não se permite transformar pelo poder do Espírito Santo, se não se permite parecer com Ele, se tem vergonha de parecer com Ele, ou se de repente tem muito a perder por se parecer com Jesus Cristo. Tem gente que acha que tem muito a perder. Quando nós temos algo a perder, não podemos ter comunhão com o Senhor. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, Jesus passa a ser a nossa porção. E o apóstolo Paulo disse que para ele o morrer era ganho e o viver era quem? Cristo. Quando o homem tem um encontro com Deus, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Se essa não for a marca, você não teve um encontro com Deus. Jacó teve o seu nome mudado, alterado, de enganador para aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Claro que essa mudança, pessoal, essa impressão do caráter, ela não vem da noite para o dia, evidente, porque a gente não consegue absorver isso, porque a mente não aguenta. A nossa mente, nós enlouqueceríamos. Por isso que Deus é tão misericordioso e vai nos transformando de glória em glória, de fé em fé. Mas a transformação tem que haver. Irmãos, olha, ainda é inadmissível um crente admitir pecado, viver em pecado na sua vida, pecado encoberto, achando que pode esconder das pessoas, mas de Deus não. Nós temos que viver com uma consciência limpa, uma consciência arejada, uma consciência transparente para Ele. É isso que produz este encontro poderoso, maravilhoso. Em quarto lugar, Deus se torna o nosso amigo. Verso 30, vejam aí. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Nesse momento, o encontro com Deus produz uma amizade entre Deus e o homem. Essa amizade é para sempre. O resultado de um encontro é uma amizade para sempre. O homem deixa de ser amigo do mundo e passa a ser amigo de Deus. Jacó andou com Deus para sempre. Quando nós prevalecemos na luta, é porque Deus imprimiu em nós o seu caráter. É porque saímos vencedores, no sentido de, não porque prevalecemos e ganhamos e somos mais fortes do que Deus, mas nos deixamos atrair por Ele. E a verdadeira vitória é porque nós nos deixamos atrair pelo Deus vivo. Em quinto lugar, a marca de Deus. Deus deixa a sua marca em nós. Verso 31. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Deus marca a vida das pessoas que têm uma experiência com Ele. Ele marca a vida da pessoa para sempre. Quem é aqui marcado pelo encontro com Jesus? Levanta a mão aqui. A minha vida é marcada pelo encontro com Ele. Primeiro que Ele me fez me conhecer por dentro, que eu nem conhecia direito. Me mostrou que eu não era tão bonzinho como eu achava que era. Ele me fez conhecer a mim mesmo. Segundo, que Ele se fez conhecer a Ele. Eu não sabia que alguém podia amar tanto alguém como Ele me amou. Eu não sabia que existia um amor desse. Eu não sabia que eu podia confiar em alguém. E o Senhor se revelou completamente confiável, amoroso, meu amigo pessoal, meu conselheiro. Diante dele eu me curvo e abro o meu coração sem medo dele usar aquilo contra mim. Deus é seu amigo, irmão, é o seu confidente. Ele nunca vai te decepcionar. O Senhor Jesus nunca te decepcionará. Os homens podem te decepcionar,
Mas o Senhor Jesus, olha o dedinho aqui, ó, nunca. Uma certa vez eu tive uma experiência difícil. Eu tive um testemunho muito duro, né, de uma pessoa que já era cristã há muito tempo. Eu era novo convertido. E eu dizia a Deus assim: mas Deus, espera aí, eu estou fazendo um esforço de matar aqui para ser uma nova pessoa. Vem uma pessoa dessa, já está aqui do teu caminho há tanto tempo, faz um negócio desse. E aí eu passei, eu entrei em parafuso. Eu era um novo convertido. E aí Deus, depois de um tempo de luta interior, Deus veio com uma palavra pequenininha, mas foi uma palavra que me trouxe paz totalmente. Ele disse assim: filho, não olha para os imperfeitos, olha para mim, que só eu sou perfeito. Deus me ensinou duas coisas. Primeiro, que o meu referencial não poderia ser as pessoas, mas deveria ser Ele para sempre. Segundo, se eu me olhasse no espelho, eu ia ver o imperfeito. Eu precisava da misericórdia das pessoas comigo, como elas precisam da minha misericórdia. E tem gente que coloca o cajado na mão e julga as pessoas, sem dar nenhuma oportunidade da pessoa ser mudada, ter uma nova vida. Mas julga e condena. E a gente tem que ter cuidado com isso, queridos. A igreja é um lugar terapêutico, é um lugar de cura, é um lugar de salvação, é um lugar de restauração. Não é um lugar de julgamento, não é um lugar de condenação. Não é um lugar onde você pode se sobrepor a alguém. Não é um lugar de acepção de pessoas. Não é um lugar de preconceito. É um lugar onde todos os seres humanos, seja branco, seja negro, seja vermelho, amarelo, tenha uma condição social alta ou baixa ou mediana, seja mais novo ou mais velho, seja o que for, mas é um lugar onde a pessoa entra e encontra pastagem na presença do Altíssimo. A igreja tem que ser um lugar desse. Um lugar terapêutico, um lugar de cura, não um lugar de condenação. Em muitas igrejas, a política tem reinado mais do que a graça. Igreja não é lugar de politicagem, igreja é lugar de graça, onde a graça é derramada e se manifesta com poder, trazendo as pessoas para Deus, não afastando as pessoas de Deus. E nós devemos ter graça, nós não devemos ser coniventes com o pecado, mas devemos amar desesperadamente o pecador, porque é assim que Jesus Cristo faz conosco. Um lugar de terapeuta, um lugar de cura, meu irmão. E a igreja precisa ter bem clara essa missão dela na terra, porque senão, meu querido, o sal se torna insípido. Nós não temos mais motivo para estar aqui se a gente não for sal. Se nós não formos sal, não temos motivo para estar aqui. Em outro lugar, quando temos um encontro com Deus, o nosso testemunho transforma outras gerações. Você tem que pensar que depois de você vai vir novas gerações. E o seu testemunho tem que gerar um referencial de salvação para outros que virão depois de você. Quando olho para essas crianças aqui, quando eu entro ali naquela porta, meu irmão, você corre uma turma para me abraçar. Eu amo isso. Abraçar os pequeninos e me permitir ter o privilégio de ser um referencial para eles. Para que eles saibam que a igreja é um lugar onde eles estão à vontade e seguros. Onde eles são acolhidos, independente da sua situação. E o ser humano tem que saber isso. O encontro com Deus produz graça e produz receptividade com as pessoas, e não preconceito com as pessoas. Nós temos as nossas lutas com Deus, eu sei que você tem as suas, mas nunca se esqueça, prevaleça, no sentido em que você vai estar mais perto de Deus e vai sair amigo de Deus. Prevaleça e vença você mesmo, vença o seu pecado, vença a sua arrogância e deixa Jesus Cristo gerar uma marca dele em você. É assim que nós vencemos, queridos. Deixa Jesus gerar uma marca viva e poderosa, e eterna na sua vida. Vamos ficar em pé.